aquaponia, procura a Aquanature. É não, Jussara? Boa noite, obrigado pela presença. Se apresenta para todos os nossos seguidores, para quem está nos acompanhando aí, participando dessa live conosco. Muito boa noite, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É isso aí, Paulo. Eu que agradeço de coração mesmo. E é sempre um prazer falar sobre aquaponia e ser um convite, né, da Aquiplan com excelência em aquicultura. É sempre um prazer para nós. E agora, né, falando na primeira live, depois de ter defendido o mestrado, então, como mestra. Oh, que beleza! Território e meio ambiente, graças a Deus. No caminho aí da pesquisa, né, mais um pouco, trilhando, né, o caminho da pesquisa, principalmente em aquaponia, porque eu estudei aquaponia, estudei o sistema, então, bem bacana, estou bem feliz aí por estar fazendo a primeira live como mestra com você. Tá, vamos lá que eu vou, agora que você estiver falando, eu vou tampando aqui, vai dar certo, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, a gente preparou essa live aqui especial, né? Conversei com a Jussara, com a Natália aqui, para a gente poder falar, fazer perguntas e respostas, né? Foi até sugestão da própria Jussara. Falou assim, ela falou, né? O meu público tem perguntas a respeito da produção intensiva de tilápia, e eu falei, o meu público tem perguntas para a aquaponia, então, por isso, né, que até tinha feito o convite para ela. Então, ela falou assim, vamos fazer um bate-bola? Você traz as perguntas, né, do seu público aqui, e eu trago as perguntas do meu público, e a gente responde ao vivo, enquanto vocês vão participando conosco. Então, foi isso que a gente preparou hoje para vocês. Como a preferência sempre será das damas, eu vou deixar a Jussara responder primeiro, tá certo? Até porque fica como se fosse um alinhamento da nossa conversa aqui, beleza? Jussara, então aquela pergunta que com certeza você ouve demais da conta, né? E que é sempre a primeira conversa, por exemplo, a primeira pergunta numa conversa como essa. O que é aquaponia? Né, o que vem a ser aquaponia e qual que é a diferença entre aquaponia e hidroponia? Obrigada, né, por essa pergunta, porque é a pergunta mesmo que todo mundo fala, e praticamente quando todo mundo chega no sistema, tem uma certa dúvida, né, qual é a grande diferença do sistema de aquaponia para hidroponia, já que visualiza de pronto, né, o nosso NFT, o nosso sistema em perfis hidropônicos. Então, a aquaponia, ela é aquaponia porque é uma interação entre a hidroponia, que é o cultivo sem o uso de solo, né, que é o cultivo em água, com a junção, né, da aquicultura, que é peixes, que é o cultivo de peixes. Então, o que a gente usa de nutriente para o crescimento das plantas e a absorção desses nutrientes são os peixes, a água residuária, né, da aquicultura. E a hidroponia, a diferença também é o cultivo sem solo, mas eles usam os nutrientes, né, para o crescimento dos vegetais, são os nutrientes que eles são físico-químicos. Né? Então, todo fosfato, ferro, cálcio, é todo produzido em laboratório. E o nosso é produzido pela excreta do peixe, pela água do peixe. Então, a diferença a gente não usa químico, a gente usa, sim, uma suplementação bem baixa, tem grande diferença, né? E a gente não usa agrotóxico porque mataria os nossos peixes. Então, a nossa produção é mais sustentável, mais ecológica. E a hidroponia, ela tem essa diferença aí, grande diferença. Maravilha, tá respondida, então, aí. Passo a palavra para você agora. E aí, nesse bate-papo nosso, Paulo, a pergunta que não quer calar para nós, já que nós trabalhamos com os peixes, é quantos quilos de peixe cabe por metro cúbico de água. Por quê? A gente trabalha com eles, com os peixes, e a gente sabe que a gente precisa ter uma densidade de peixe.
Então, a pergunta sempre é, quantos quilos eu posso colocar em um metro cúbico de água? O que você pode me falar, me explicar um pouco sobre isso? Bacana, né? Na verdade, a vida do consultor em piscicultura é responder esse tipo de pergunta. Quantos peixes que cabe aqui? Entendeu? Essa é a pergunta básica mesmo. Quantos peixes que cabe aqui? Quando a gente entra nessa questão principalmente da tilapicultura, que é o que a gente separou para poder falar aqui, né? A produção de tilápia. Deixa eu dar aqui, ó. A Vera, que eu visitei o pessoal lá da Aspiper, lá em Presidente Epitácio, que é aluna nossa também, está aqui, ó. Minha bancada é da Aquanature. Olha só, tá vendo? Aí, ó, show de bola. Ela tá dando boa noite aí, boa noite para todo mundo aí também. Vera tá sempre conosco aí. Obrigado, a Kátia e a Vera. Show de bola. A Vera fez um curso do Senar, e sim, tem uma bancada da aquaponia, da Aquanature, porque o Senar oferece o curso de aquaponia. Nós que demos a instrução para o Senar de São Paulo. Então, todo o conhecimento é da Aquanature. Praticamente sobre aquaponia. Ó, que legal. Ó, professor Adriano do IFG aqui também. Ó, a live tá chique aqui, o pessoal que tá aqui. Maravilha. Tem até pergunta no YouTube aqui. Jazinho já vou falar. Vamos responder então a pergunta da Jussara, né? Aquela pergunta. Quantos peixes que cabe aqui? Então, a gente falando aqui de tilapicultura, né? É o peixe que é mais produzido no Brasil hoje. Brasil, quarto produtor mundial de tilápia. Quando a gente entra nessa questão do sistema intensivo, né? O que a gente fala? A gente passa para o produtor o quê? A gente tem que ter uma ideia de quantos quilos por metro cúbico que a gente trabalha. Então, assim, a tilápia é um dos peixes que tem que aceita, ou de repente que aguenta, uma maior densidade de estocagem. Então, na recirculação, que eu acho que é onde a gente encaixa para poder produzir junto com a aquaponia, a gente tem as maiores densidades, elas estão entre 30, 40, tem gente que fala que faz 50, eu já ouvi produtor dizer que chega até 60 quilos por metro cúbico. Eu acho muito, muito pesado, 60, sabe? O que eu costumo recomendar para recirculação, para o RAS, são 30 quilos por metro cúbico, eu acho possível de fazer isso. E a gente vê em alguns estudos, o próprio Senar mesmo, né, ele faz essa recomendação de até 30 quilos por metro cúbico, quando a gente está trabalhando com tilápia, para você tirar ela aí com 800 até 1 quilo de peso vivo para fazer a despesca. No sistema, ainda falando de sistema intensivo, se a gente for pensar, por exemplo, num raceway, que aí eu não tenho o aproveitamento da água, né, o reaproveitamento da água, aí eu consigo aumentar a densidade, certo? Então, por quê? Porque eu faço aquela água ali, de repente, a cada meia hora, eu estou trocando toda a água daquela estrutura produtiva. Então, se eu consigo fazer isso, eu consigo mais do que dobrar a minha capacidade de esporte, a minha densidade de estocagem. E aí a gente chega em 70, 85. De repente, se você consegue ter uma água de qualidade, uma temperatura interessante, você consegue chegar em até 100 quilos por metro cúbico, tá certo? E aí, já entrando nesse papo, Paulo, a gente lembra que a gente precisa ter uma qualidade muito grande de água, por isso que a densidade baixa um pouco, né? Abaixa um pouco. E essa qualidade de água a gente só vai ter com os filtros, né? Com os filtros, inclusive, de sedimentação, biológico. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção nesses quilos e obedecer exatamente. Porque se a gente não oferecer uma qualidade de água para o nosso peixe, tampouco a gente vai ter na aquaponia também. Né? Porque ele é o coração, ele que vai dar o nutriente para nossa planta crescer. Né? E aí eu posso inteirar numa questão, vou bregar um pouco para você, porque a gente já tem uma segunda questão sobre isso, falando que depende também da onde mesmo você vai fazer a sua criação. Você já me falou que o sistema de recirculação obedece aí 30 quilos por metro cúbico. Mas em tanque escavado, obedece mais ou menos essa quantidade? Boa pergunta, né? Tanque escavado, ele sai um pouco dessa questão de uma produção intensiva. Ele pode até chegar numa produção intensiva, como a gente vê no Paraná. Então, assim, no Paraná, eles conseguem trabalhar com tilápia, por exemplo, 25 indivíduos
né, de repente 25 quilos por metro quadrado. Ah, mas por que você fala em metro quadrado? Por que fala em metro cubo? No metro quadrado, nos viveiros escavados, a gente trabalha a área. A área, ela é trabalhada, a métrica da área, ela é em metros quadrados. A métrica de unidades produtivas como tanques rede, tanques suspensos, caixas d'água, a gente trabalha em metros cúbicos. Então, a gente faz essa diferenciação. E viveiros escavados, naturalmente, eles são maiores. Mas tem mais água, então eu poderia colocar mais peixe. Pela lógica, a gente pensaria desse jeito, né? Porém, justamente por ter mais água, justamente porque demorar muito mais tempo para eu renovar toda aquela água, eu tenho que respeitar um pouco esse limite. Paraná faz de 20 a 25 quilos, 20 a 25 quilos por metro quadrado, ou 20 para tilápia, a gente pode atualizar isso para 20 ou 25 indivíduos por metro quadrado, porque o peso de abate da tilápia é de 1 quilo, se a gente considerar 1 quilo. Mas o que acontece? Por exemplo, aqui em Goiás são poucos produtores que conseguem fazer 5 tilápias por metro quadrado ou 5 quilos por metro quadrado. Né? Falta um pouco de acreditar que o próprio peixe consegue fazer isso aí. Então, a gente pensando no sistema de viveiro escavado, que ele pode estar em extensivo, onde é aquele mais largado, aquele que você produz aí com a mão nas costas, você coloca aí até 2 tilápias por metro quadrado ou 2 quilos por metro quadrado. Se você vai para um sistema semi-intensivo, você pula aí para uns 5 peixes por metro quadrado, ou 5 quilos por metro quadrado, e se você, considerando o peso de abate de 1 quilo, e se você conseguir melhorar isso daí tudo, intensificar a produção, aí sim você consegue chegar próximos dos resultados como o Paraná, aí de 20 a 25 quilos por metro quadrado, ou tilápias por metro quadrado, que é um resultado espetacular, maravilhoso, não é à toa que ele está aí liderando a produção de peixes nacional, porque produz tilápia sim. E no seu custo-benefício, você que já é um expert, né, já tem longa data, como a gente estava conversando, falando dessa experiência em aquicultura, então, o que você diria de custo-benefício? Né? O que produz mais e onde produz mais? Só para a gente cortar esse assunto já. Bacana, show de bola. Onde que produz mais? Né? No intensivo, no sistema intensivo, com certeza, se a gente for parar para pensar, fazer uma comparação por área que você utiliza para a produção, o intensivo ele vai produzir mais. Mas quanto mais intensiva é a sua produção, é comum que o custo de produção ele possa aumentar um pouquinho mais. Até porque você vai depender basicamente, exclusivamente de ração para alimentar o seu peixe. E ração hoje, a gente sabe, quem é da área, está acompanhando aí, o que ele vê? A gente tá, a ração aí, ela saiu eu sou produtor de peixes também, a ração saiu de R$ 2,50 para R$ 4,00 o quilo. Então, assim, quanto mais intensivo é o sistema, e eu dependo muito mais de ração do que num sistema menos intensivo, com certeza o meu custo de produção vai ficar mais alto, e aí eu vou ter que trabalhar, sinceramente, eu vou ter que trabalhar, assim, a minha eficiência no meu manejo alimentar em toda a minha produção, porque o ganho, ele começa a ser notado no volume que você produz. Então, se você produz um volume muito baixo, teoricamente, você deveria processar esse peixe, tá? A gente, voltando aqui o exemplo do Paraná, o pessoal lá, eles têm essa questão de processar o peixe deles, oferecer esse peixe, ou trabalhar em cooperativas, o que ajuda bastante, né, questão de aquisição de insumos. Então, assim, se você produz, aí eu tenho uma média que eu coloco aqui para o pessoal, olha, se você produz aí até 10 toneladas por mês, até 8, 10 toneladas por mês, seria interessante você pensar em você processar esse peixe. Se você mesmo processar, né, para você agregar valor no seu produto. Se você consegue ter uma produção acima disso daí, e não tem interesse de entrar no processamento, aí eu acredito que pelo volume você consegue ter uma lucratividade interessante vendendo o peixe inteiro. Né? Claro, você vende no atacado, vende aquele peixe inteiro, consegue ter essa lucratividade chegando. Mas produz pequeno, produz 1 tonelada de peixe, por exemplo, por mês, compensa muito você fazer o processamento desse peixe. Por quê? Dificilmente o comprador ele vai vir te buscar 1 tonelada. Às vezes ele vem querendo 5, querendo 8, querendo 10, né? E então acontece dessa forma. Respondi? Deixa eu ver, acho que era isso mesmo, né? Custo-benefício, mais ou menos, é mais caro, no mais intensivo, né, essa questão toda. E sem contar que no viveiro escavado, você aproveita um pouco do alimento natural disponível, de plâncton.
Então, peixes filtradores, como a própria tilápia, ela aproveita muito esse plâncton que está lá. Se você faz uma adubação bacana da água, né, dá condições da água ter esse... de você criar a água, na verdade, né? Assim como a gente da piscicultura, você da aquaponia, a gente faz essa criação da água para que ela tenha condições de oferecer melhores qualidades para os nossos peixes desenvolverem, né? Seria isso. Bacana, tem muita gente já falando aqui, tem um monte de perguntas subindo aqui. Deixa eu ver o que a gente tá aqui. Tá dando eco aqui, eu sei. Peraí, pessoal, eu vou segurar, que eu não tô segurando aqui o microfone, que eu vou segurar o microfone, porque eu tô com o celular bem na frente aqui. Ó, a Silvana entrou aqui também, tem um monte de aluno entrando aqui, obrigado pela presença de todo mundo aqui. Deixa eu ver se eu desço aqui. Eu vou parar essa pergunta aqui, deixa eu ver aqui agora, que passou... Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou voltar nessas perguntas aqui. Pode segurar um pouquinho aí que eu vou voltar nessas perguntas aqui. Deixa eu continuar aqui com a Jussara aqui, e aí a gente volta nessas perguntas já já. Vamos lá, Jussara. Você explicou o que é a aquaponia, diferença para a hidroponia também, muito bem. E aí tem duas perguntas que se complementam aqui agora, né? Quais as plantas que podem ser produzidas nesse sistema, né? E se tem diferença, de repente, de eu produzir uma hortaliça como uma leguminosa, como é que é isso aí? Explica pra gente, por favor. Sim. O sistema de aquaponia, como todo mundo sabe, tem 3 tipos de sistema, né? Tem o NFT, que são os perfis hidropônicos, tem a cama de cultivo, que são os substratos, e também tem os floating, que são as jangadas, né? Os famosos tanques aí de que as raízes ficam imersas. Então, os 3 tipos vai obedecer exatamente o que você vai cultivar. Então, os perfis hidropônicos são para aqueles vegetais, né? Para aquelas plantas de ciclo curto, que tem a raiz mais curta, exatamente por conta do perfil hidropônico. E essa raiz ela vai ficar numa lâmina d'água. Então, o que a gente vai cultivar no sistema em NFT? Todas as folhosas, toda a parte de alface, agrião, todas aquelas hortaliças de ciclo curto. Agora, se eu quero trabalhar com uma leguminosa e também frutos, a gente vai trabalhar com cama de cultivo e float. Por quê? A gente vai sustentar a raiz. Eu consigo dar um suporte maior para esse crescimento. Porque os legumes vão ter uma raiz maior, mais longa, e a gente também tem o tempo de cultivo dele maior. Enquanto o ciclo curto, a gente tira 35 dias, tirou, novo sistema. Agora, os vegetais não. Fica ali a longo tempo, dando seus frutos. Então, a gente precisa de um suporte maior. Então, obviamente, a gente vai trabalhar com cama de cultivo. O floating, para nós, não é viável no Brasil. Porque a gente só tem ele em estrutura de pesquisa. A maioria das pesquisas, para ter um sistema redondinho, de qualidade de água, de crescimento, a maioria é em float. Porque são mesos, são sistemas menores. Agora, quando a gente vai trabalhar em grandes escalas, fica inviável pela quantidade de material, pela quantidade de água. Então, o que é viabilidade dentro do sistema de aquaponia? Para quem quer trabalhar com grande comercial, NFT, que vocês fazem as bancadas hidropônicas. E quem quer trabalhar como hobby e para cultivar a cama de cultivo é a certa. É o mais interessante. Na aquaponia, eu vi até manga, eu vi frutos, eu vi cana, eu vi banana na aquaponia. Então, você não tem o que forrageira, feijão. Então, não tem o que você não produz em aquaponia. O sistema é muito rico. E agora, você precisa obedecer exatamente o que você cultivar para você escolher o sistema mais viável para você. Ó, que legal, hein? Show de bola. E aí, como a gente trabalha, Paulo, dentro de sistemas, por enquanto, né, menores, você já viu que a gente trabalha, então, em caixa d'água. Né? A gente tem um sistema praticamente todo em caixa d'água. Então, hoje, a Aquanature trabalha com 3 tipos de sistema, o pequeno domiciliar, o médio e o grande comercial. Mas em todos em caixa d'água. Quando a gente trabalha em
grande escala, a gente trabalha eles em sistemas circulares, em tanques circulares de 5, 10, 15 mil litros. Mas, rotineiramente, é caixa d'água. E para falar do assunto da semana, eu acho que provavelmente você viu, né, que é o assunto do Globo Rural, né? Eu não podia deixar de fazer essa pergunta para você, se você também acredita que o cultivo em caixa d'água de peixes não é viável. O que você me fala sobre isso? Então, foi até a pergunta que eu tinha deixado aqui, a pergunta do Lucas aqui, que ele falou, né, do Globo Rural, passou esse final de semana, o Lucas está no YouTube aqui. Pelo que eles falaram ali na reportagem, não é muito viável, né, igual você colocou aí, nesse sistema, né. Então, assim, minha opinião do Paulo aqui, do Paulo da Kiplan, que é a respeito da produção de peixes em caixa d'água, né, de tilápias em caixa d'água. Vai depender muito, e eu até já fiz essa resposta algumas vezes aqui, né, e continuo mantendo esse posicionamento. Vai depender muito, Jussara, de qual que é o objetivo da pessoa. Eu tô com interesse de produzir peixe em caixa d'água na sacada do meu apartamento, né, tô querendo até agora, depois que a gente terminar isso aqui, vou conversar com você, porque você já acabou de falar que você tem a aquicultura urbana aí, já de caixa d'água, pequenininho, kit, quero ver se minha sacada cabe isso daí para a gente poder montar, beleza, por quê? Porque meu objetivo é eu ter lá um pouco de peixes e um pouco da produção de aquapônicos, por quê? Porque o meu objetivo é a alimentação, ali, eu comercializar aquilo ali não vai ter, né? Aquilo ali é para o meu consumo próprio, vamos supor, não, mas beleza, vamos colocar numa caixa grande, numa caixa d'água maior aqui assim. Se a gente parar para pensar em questão de escalonamento da produção, a caixa d'água, simplesmente a caixa d'água, seja a caixa d'água de 1.000 litros ou de 2.000 litros, como jogaram a pergunta aqui do Guerreiro, lá de Rondonópolis, uma caixa d'água de 2.000 litros, o que acontece? Quantas caixas d'água de 2.000 litros não seriam precisas, né, não seriam necessários para eu ter uma produção constante de peixe, uma produção que compensa, que seja viável financeiramente, para eu me sustentar daquilo dali, né? De repente, como eu coloco assim, você ter sua renda total da piscicultura praticada em caixas d'água, na minha cabeça, não é simples, tá? Seria bem desafiador você ter isso aí baseado em caixas d'água. Mas e os tanques suspensos, e aqueles tanques de 20 metros cúbicos, 20 mil litros de água, 50 mil litros de água? Opa, aí a conversa já fica diferente, até porque, como eu coloquei aqui no começo, se a gente trabalhar aí entre 30 e 70 quilos por metro cúbico, por exemplo, eu vou colocar aí 600 quilos de peixe, eu vou colocar 2, 3 toneladas de peixe lá, eu vou tirar 2, 3 toneladas de peixe, vou tirar 6 toneladas de peixe de um tanque desse, aí já começa a ficar, aí começa o negócio a ficar bonito, começa o negócio a ficar interessante. Então, ainda mais nesse período em que a ração dobrou alguns locais, né? Então, assim, na minha cabeça, no meu entendimento, a produção em caixas d'água, ela tem que ter o objetivo. Se o objetivo é ali eu ter o meu alimento tranquilo para mim, segurança alimentar, principalmente, vai muito bem. Agora, para eu colocar 180 caixas d'água de, sei lá, de 500 litros, de 1.000 litros, de 2.000 litros, de repente compensa eu colocar 6 tanques suspensos de 50 metros cúbicos, tá? E fazer a minha produção daquele jeito, porque eu vou ter um retorno mais interessante, até porque 180, a hora que você começa a jogar ração na primeira caixa d'água, a hora que você estiver ali no 92 para o 93, a média é essa, do 92 para o 93, você já vai ter acabado a sua hora de arraçoamento, você já vai ter que quase voltar no começo sem ter chegado no final, né? Ou você vai colocar quantas pessoas para poder trabalhar nesse sistema? E a gente sabe que mão de obra hoje ela é caríssima e não é treinada, e é cheia de vícios. Então, na minha opinião, depende do que você quer fazer. E depende uma das palavras que eu mais uso, Jussara. Toda pergunta que chega para mim, não é assim, papuf. Eu não vou responder assim, não. Vou falar assim, depende. Depende da sua realidade, depende do que você quer, depende aonde você quer chegar. Então, na minha cabeça, vai depender do objetivo da pessoa. Isso. Falando um pouco sobre a nossa opinião, sobre o que foi falado, na verdade, você está com plena razão. Porque o que a gente olha primeiro? Mão de obra. O que vai exigir muita manutenção? Se exigir muita manutenção, obviamente que a sua viabilidade
vai baixar, porque você tem que gastar com mão de obra. Aí eu pergunto, onde é o seu tempo? Onde é que você vai gastar o seu tempo? E o seu tempo é dinheiro. Agora, na aquaponia, por que a gente faz na caixa d'água? Porque o nosso sistema mora a viabilidade nas plantas e não nos peixes. Quando a gente começar a trabalhar com a viabilidade dos peixes também, pode ter certeza que a gente não vai trabalhar com caixa d'água. Por quê? Porque a gente precisa desse escalonamento que você fala. Se a gente precisa trabalhar para ter uma renda também dos peixes, por isso a aquaponia, para você ter peixes e plantas, você precisa ter um escalonamento. E aí, a questão que a gente fala, o tempo de colheita é diferente de peixes para as plantas. As plantas, a gente tem um ciclo de 30 a 35 dias, enquanto que os peixes, a gente tem de 0 a 8 meses. E aí, onde é que eu falo para eles raciocinarem? Quantos ciclos de hortaliça você vai ter para você tirar 1 quilo de tilápia obedecendo os 8 meses? Você vai tirar 8 vezes para tirar 1 quilo de peixe, ou 30 quilos da sua caixa d'água. E aí é outra questão também que a gente entra num raciocínio para o pessoal aí do YouTube, e que quem quer trabalhar com aquaponia, fazendo viabilidade econômica, se você tirar a biomassa da sua caixa e começar novamente o crescimento dos seus peixes, obviamente você não vai ter o nutriente essencial para crescer as suas plantas, porque a gente precisa dessa biomassa. Então, eu volto a falar, se a gente tem um tanque de peixes de 1.000 litros para tirar 180, 190 a 200 plantas, a viabilidade na aquaponia mora dentro das plantas. Porque os pés de alface vai me dar de R$ 2,50 a R$ 3,00. Quanto que o quilo da minha tilápia, se eu tirar, eu vou ter R$ 8,00, R$ 5,00 por quilo de tilápia. Se eu tirar filé, aí já é outros 500. Mas eu vou precisar de 3 tilápias. Não é? Verdade. E aí, por isso que também, eu sempre falo para os alunos da Aquanature, para quem entra em contato conosco, exatamente qual é a sua necessidade. A gente vai fazer de acordo com a sua necessidade. Isso, exatamente, é isso aí. Vai depender da necessidade, depender do objetivo dele. Essa é a grande pergunta, né? Não tem como nós, né, como técnicos, né, Jussara, a pessoa liga para você, liga para mim e fala assim, olha, eu quero fazer assim, assim, assado. Eu falei assim, beleza, vamos devagar aí, eu preciso de mais informação, né? Eu tenho que processar isso para poder te dar uma resposta mais bacana. O que você tem, aonde que você quer chegar? Ah, eu quero produzir peixe. Beleza, tem vários tipos de peixe, vários tipos de sistema de produção, enfim, vai depender de muita coisa, então realmente a gente precisa saber o que é possível. Aqui, ó, por exemplo, só respondendo aqui a pergunta do Guerreiro, temperatura ideal para criar tilápia, Guerreiro, tanto para as espécies nativas quanto para a tilápia, temperaturas entre 25 e 30 graus são as ideais. Se você conseguir manter essa temperatura, a tilápia ela tem condições de externar as melhores características dela. Para uma caixa de 2.000 litros ou 2 metros cúbicos, né, a gente faz a conta 1 metro cúbico, a cada 1 metro cúbico a gente tem 1.000 litros de água. Então, 2.000 litros de água, 2 metros cúbicos. Como eu falei aqui no começo, se for uma recirculação, você vai trabalhar com 30 quilos por metro cúbico. Se for uma renovação intensa de água, raceway, você vai com até 70, 80 quilos por metro cúbico, ok? O Deraldo está dando boa noite aqui, engenheiro de pesca aqui, parceiro nosso, já esteve em live conosco. O Lucas está falando aqui o que ele tem hidropônica. Chega a diminuir custo? Não entendi a pergunta aqui, eu acho que foi em cima do que você estava falando, a diferença uma da outra. Sim. A diferença é muito grande. Para você, na hidroponia, você precisa fazer uma receita muito grande de nutrientes. Então, eu preciso de uma porção de cálcio, uma porção de nitrato, uma porção de ferro, uma porção... E essas porções têm um custo, geram um custo. A minha dissertação de mestrado, eu fiz exatamente essa diferença. Eu coloquei um sistema de aquaponia e um sistema de hidroponia. E eu vi a produtividade nos dois sistemas. A hidroponia é óbvio que vai ter uma produtividade um pouco maior, porque a gente está acrescentando nutriente ali.
Mas quando a gente passa uma maturação do sistema, essa viabilidade, essa produção chega a se igualar. Mas quando a gente trabalha com ela em custo, com 5 a 10 reais de ração por quilo, né? Ali a gente consegue tratar, pelo menos ali, tem um cultivo na minha dissertação, de 40 a 80 plantas, porque eu fiz 2 ciclos. Enquanto que, para fazer os 2 ciclos, eu teria que pelo menos 80 reais, por conta dos nutrientes que eu preciso colocar. Baixou a condutividade, eu coloco nutriente. Os peixes, e eu cuido da minha alimentação das minhas tilápias. Agora, a hidroponia, não. Então, assim, resposta é sim. A econômica do custo da hidroponia para o custo da aquaponia.